Olá, boa tarde a todos. Neste vídeo, dando sequência a essa palestra de altas habilidades de superdotação, no vídeo de introdução foi o foco da superdotação acadêmica, o segundo foi apresentada a superdotação criativa e produtiva. Este terceiro vídeo, desenvolvimento parte 2, será apresentada a superdotação criativa e produtiva, o quarto vídeo, que é o seguinte, a superdotação sexual, e o quinto, a superdotação bulk, ou multifacetada 5D. Lá no vídeo de introdução eu disse que cada vídeo teria em torno de 30 minutos, mas não é exatamente. Esse em torno, o primeiro vídeo passou um pouquinho, 32, o segundo deu 28 minutos, enfim, é em torno de 30. Mas se eu conseguir passar o essencial, a nata da temática em menos tempo, seja em 20 minutos, então vai ser 20. Se for 25 minutos, vai ser 25 minutos. O que interessa é passar os tópicos essenciais, a nata da apresentação. O tempo máximo aqui que o OBS Studio permite gravar em cada vídeo é estourando 48 minutos. Dá 47, às vezes ele já corta. Às vezes consegue um pouco mais, às vezes passa de 48 minutos, aí que ele corta. Mas não é legal deixar ele chegar a 47, 48 minutos não. Se alguém quiser gravar um vídeo mais longo, que vá até uns 45 minutos, é o que eu sugiro. Chegando aos 45 minutos já interrompa a gravação manualmente mesmo, para evitar que o OBS Studio corte a sua gravação, porque senão você não consegue terminar a sua linha de raciocínio, não fica muito legal. Então assim, eu vou focar aqui agora na superdotação metafísica e espiritual. Lembrando que essa série de 5 artigos, elas já estão preparadas para ser publicado no livro Educação, inclusive em Destaque, agora em julho de 2024, pela minha equipe do Milan. Os livros foram propostos por ele me inseriu como organizador do livro junto com ele, e como coautor de vários artigos. Agora, os 5 artigos fui eu que propus os 5, na íntegra. Quando eu propus, eu já tinha elaborado o artigo todo, mas o Davi fez suas contribuições neles. Outros membros, pesquisadores e pesquisadoras também fizeram contribuições significativas nele, tanto em termos teóricos, empíricos e metodológicos, trouxeram toda a sua bagagem de vida para esses artigos, portanto eles foram inseridos como coautores nos 5 artigos. Depois, por favor, verificar no livro quem foram os coautores conosco nesses artigos e outros artigos compostos no livro. São 2 volumes, cada um 14 artigos, já estão prontos, estamos fazendo apenas finalizando a normatização segundo a ABNT, para que o livro, os 2 volumes sejam lançados agora no mês de julho. O título deste artigo aqui é Explorando as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísico e espiritual, um enfoque neoperspectivista e griftriano. Esta pesquisa, ou como resumo, essa pesquisa investiga a superdotação metafísico e espiritual, explorando a sensibilidade para questões metafísicas, espirituais e existenciais. Contextualiza-se no cenário da psicologia e educação, reconhecendo a importância de compreender a complexidade destes indivíduos excepcionais. O problema central reside na falta de consenso e instrumentos específicos para identificar e atender às necessidades dos superdotados metafísicos e espirituais. Os objetivos são compreender suas trajetórias de desenvolvimento, identificar fatores de proteção e risco e propor estratégias de intervenção adequadas. Adotando o paradigma neoperspectivista griftriano, a pesquisa emprega o método hipotético dedutivo e conduz uma revisão bibliográfica documental narrativa, RBDN, integrando diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Os principais achados destacam a complexidade e diversidade das experiências espirituais e metafísicas desses indivíduos, enquanto as lacunas identificadas incluem a falta de instrumentos de avaliação específicos e a necessidade de estudos longitudinais. As contribuições teóricas, empíricas e metodológicas incluem a integração de abordagens multidisciplinares, o desenvolvimento de novos instrumentos de avaliação e a proposta de estratégias de intervenção sensíveis e eficazes. Como introdução, nos 2 últimos artigos, na sessão de introdução eu não falei muito, eu apenas dei uma pincelada em alguns tópicos relevantes, porque a superdotação acadêmica e a superdotação criativa e produtiva, elas já são muito bem conhecidas e discutidas, tanto nacional como principalmente internacionalmente. Então ficar fazendo uma introdução àquilo que já é muito discutido e trabalhado não ia fazer muito sentido. Quem quiser saber a introdução específica dos artigos de superdotação acadêmica
e criativo produtivo, basta, né, acessar o livro, né, Educação Inclusiva de Destaque, ler a introdução na íntegra, mas o que está na introdução dos 2 artigos não tem diferença em relação ao que já existe na literatura. Né? O que está nos resultados de discussão e nas conclusões e considerações finais é que trouxe avanços aquilo que já existe na literatura, mas na introdução desses 2 artigos iniciais não tem muita diferença do que está na literatura. Né? Agora, já neste aqui, né, da metafísica espiritual, da superdotação sexual e da superdotação book, como são 3 tipos menos discutidos, pouco discutidos, né, muitos pesquisadores da área de autodidatização nem conhecem, nunca ouviram falar nesses 3 tipos, então eu vou fazer questão de abordar na íntegra a sessão de introdução, né, a sessão de fundamentação metodológica, vou detalhar melhor a questão dos resultados da discussão e depois considerar na íntegra também a questão das conclusões e considerações finais. Tá? Então, vamos lá. Introdução. A superdotação metafísica espiritual, né, uma faceta menos explorada, porém crucial da superdotação, tem sido tema de interesse crescente nos estudos contemporâneos sobre o desenvolvimento humano. Definida como uma sensibilidade excepcional para questões metafísicas, espirituais e existenciais, esta forma de superdotação transcende os limites convencionais do conhecimento humano. Como observado por Wilber, 2000, a superdotação metafísica espiritual diz respeito à capacidade de perceber e compreender dimensões da realidade que vão além dos sentidos físicos e da mente racional. Neste contexto, é crucial investigar as trajetórias de desenvolvimento desses indivíduos extraordinários, considerando tanto os fatores internos quanto externos que influenciam sua jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. O interesse pela superdotação metafísica espiritual surge da crescente conscientização sobre a importância das dimensões espirituais e existenciais na vida humana. Autores como Wilber, 2000, e outros teóricos integralistas destacam a interconexão entre o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento humano em geral. A superdotação metafísica espiritual representa um aspecto fundamental dessa interação, enfatizando a capacidade dos indivíduos de transcender os limites do ego e conectar-se com uma realidade mais ampla e profunda. Neste contexto, explorar as trajetórias de desenvolvimento destes superdotados é essencial para compreender como eles integram e expressam sua sensibilidade espiritual em suas vidas cotidianas. A problemática da superdotação metafísica espiritual reside na falta de compreensão e reconhecimento adequados desta forma única de superdotação. Como observado por alguns estudiosos, a ênfase tradicional na superdotação cognitiva pode levar à subvalorização ou até mesmo à negação das habilidades metafísicas e espirituais dos indivíduos superdotados. Daí a necessidade de discutir, né, de identificar, né, de principalmente atender os superdotados metafísicos espirituais. Esta lacuna na compreensão pode resultar em falta de apoio e reconhecimento para esses indivíduos em sua jornada de desenvolvimento. Além disso, questões éticas e culturais podem influenciar a forma como a superdotação metafísica espiritual é percebida e aceita em diferentes contextos sociais e educacionais. Diante desta complexidade, surgem questões cruciais que demandam investigação mais aprofundada. Por esta razão, são questões e problemas dessa pesquisa. 1. Como as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual são influenciadas por fatores como experiências espirituais, práticas contemplativas e contextos culturais familiares? 2. Como podemos reconhecer e apoiar adequadamente os indivíduos superdotados metafísicos espirituais em sua jornada de autodescoberta e crescimento espiritual? 3. Como as abordagens neoperspectivistas podem fornecer uma compreensão mais holística e integrada da superdotação metafísica espiritual, reconhecendo sua interconexão com outras dimensões do desenvolvimento humano? Nessa pesquisa, adotamos, né, o paradigma neoperspectivista e giftidiano, que reconhece a singularidade e complexidade da superdotação metafísica espiritual, integrando múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Utilizamos o método hipotético-dedutivo para formular e testar hipóteses sobre as trajetórias de desenvolvimento deste tipo específico de superdotação.
conduzimos uma revisão bibliográfica, documental, narrativa para examinar criticamente a literatura existente sobre superdotação metafísica espiritual e identificar lacunas de conhecimento e áreas de interesse para futuras pesquisas. Buscando-se responder satisfatoriamente a tais indagações, essa pesquisa tem como objetivo geral investigar as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual, considerando a integração entre fatores internos e externos que influenciam essa jornada. Para alcançá-lo, foram definidos os seguintes objetivos específicos. 1. Identificar os principais fatores que influenciam o desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual em diferentes contextos culturais e sociais. 2. Explorar as contribuições do paradigma neoperspectivista giftidiano para uma compreensão mais integrada da superdotação metafísica espiritual. 3. Avaliar as estratégias eficazes para identificar e apoiar os indivíduos superdotados metafísicos espirituais em suas jornadas de autodescoberta e crescimento espiritual. 4. Propor recomendações práticas para educadores, profissionais de saúde mental e líderes espirituais que trabalham com os superdotados metafísicos espirituais, visando promover um ambiente mais inclusivo e favorável ao desenvolvimento desses indivíduos. Como os demais artigos dessa série de 5 artigos, este também foi estruturado em 4 capítulos. Nessa introdução foram apresentados a temática, a contextualização, a problemática, a justificativa e relevância da pesquisa, as questões, problemas, uma síntese metodológica, os objetivos e a estrutura do trabalho. O segundo capítulo foi dedicado à explanação de sua fundamentação metodológica, em seus 3 eixos pilares, o epistemológico, o lógico e o técnico. O terceiro capítulo foi destinado à apresentação dos seus resultados e de uma discussão crítico-construtiva sobre os mesmos. No quarto, foram apresentadas as conclusões e considerações finais. E, em seguida, as referências consultadas. Então, assim, como fundamentação metodológica, foi adotado o paradigma neoperspectivista e giftidiano, como eixo lógico, um método hipotético dedutivo, como eixo técnico, uma revisão bibliográfica e documental narrativa. Eu vou aqui falar agora sobre o eixo epistemológico. O paradigma neoperspectivista e giftidiano, proposto por Deviário, sou eu, em vários trabalhos, minha obra principal de 2001, em artigos de 2022, 2023, no artigo que eu participei também de Miller et al., 2024, que é o artigo de alto impacto, oferece uma abordagem inovadora para compreender a superdotação metafísica espiritual, reconhecendo a complexidade e a singularidade desse fenômeno. Este paradigma baseia-se em premissas fundamentais que permeiam toda a pesquisa, incluindo a coexistência de uma verdade absoluta e uma verdade subjetiva. A verdade absoluta é concebida como algo inalcançável e incognoscível pelos seres humanos imperfeitos, enquanto a verdade subjetiva é dinamicamente construída e está em contínuo progresso, especialmente através do esforço dos cientistas dedicados ao progresso científico, tecnológico e social. Na presente pesquisa, o paradigma neoperspectivista giftidiano foi adotado como um quadro teórico para compreender as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual. Este paradigma reconhece que a superdotação é uma realidade multifacetada e dinâmica, influenciada por uma interação complexa de fatores internos e externos. Suas premissas fundamentais informam as fases e abordagens metodológicas adotadas na pesquisa, bem como suas contribuições teóricas, empíricas e metodológicas. Em termos teóricos, o paradigma neoperspectivista giftidiano oferece uma compreensão ampla e integrada da superdotação metafísica espiritual, destacando sua natureza multifacetada e sua interação com outras dimensões do desenvolvimento humano. Ao reconhecer a coexistência de diferentes perspectivas e verdades, o paradigma permite uma análise mais holística e inclusiva do fenômeno, evitando reducionismos e simplificações excessivas. Em termos empíricos, o paradigma neoperspectivista giftidiano fornece uma estrutura para a investigação das trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual, considerando uma ampla gama de variáveis e contextos. Ao adotar uma abordagem flexível e aberta, o paradigma permite a exploração de experiências individuais e a identificação de padrões emergentes, contribuindo para uma compreensão mais completa e refinada do fenômeno. Em termos metodológicos, o paradigma neoperspectivista giftidiano orienta a pesquisa através de várias fases, incluindo a formulação de hipóteses, a coleta e análise de dados e a interpretação dos resultados.
Ao incorporar princípios da epistemologia construtivista, o paradigma valoriza a participação ativa dos pesquisadores na construção do conhecimento, reconhecendo a influência de suas próprias perspectivas e experiências na interpretação dos dados. Em resumo, o paradigma neoperspectivista griffidiano oferece uma estrutura teórica, empírica e metodológica abrangente para investigar as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual. Suas premissas fundamentais, incluindo a coexistência de verdades absolutas e subjetivas, informam todas as etapas de pesquisa, enriquecendo nossa compreensão deste fenômeno complexo e multifacetado. Quanto ao pilar lógico, nessa pesquisa teórica, fruto de uma revisão bibliográfica documental narrativa, RBDN, o método hipotético dedutivo foi empregado como uma ferramenta fundamental para formular e testar hipóteses sobre as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual. Inicialmente, a pesquisa envolveu uma extensa revisão da literatura existente, explorando obras de autores renomados e recentes do campo da superdotação, espiritualidade e desenvolvimento humano. Com base nessas fontes, foram identificados padrões, tendências e lacunas do conhecimento relacionados à superdotação metafísica espiritual. A formulação de hipóteses surgiu a partir da síntese e análise crítica dos estudos revisados, levando em consideração conceitos-chave, teorias relevantes e evidências empíricas disponíveis. As hipóteses foram elaboradas com o objetivo de explicar os fatores que influenciam as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual, considerando uma variedade de perspectivas teóricas e abordagens metodológicas. Posteriormente, as consequências específicas das hipóteses foram deduzidas, delineando possíveis implicações e resultados esperados caso as hipóteses fossem confirmadas. Essa fase envolveu uma análise cuidadosa das relações causais propostas e a previsão de padrões observáveis que poderiam ser identificados através de métodos de pesquisa apropriados. Finalmente, a validade das hipóteses foi testada através de uma análise crítica e interpretativa dos dados disponíveis na literatura revisada, bem como de reflexões teóricas sobre as implicações das hipóteses formuladas. Embora não tenham sido realizados experimentos ou estudos empíricos diretos, a pesquisa buscou integrar e sintetizar as evidências existentes para apoiar ou refutar as hipóteses propostas. Desta forma, o método hipotético dedutivo desempenhou um papel crucial na estruturação e condução desta pesquisa teórica, fornecendo uma abordagem sistemática e rigorosa para explorar as trajetórias de desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual. Ao seguir as fases do método, os pesquisadores foram capazes de avançar na compreensão deste fenômeno complexo e multifacetado, contribuindo para o desenvolvimento teórico e aprofundado do conhecimento neste campo de estudo. Com o pilar técnico, o eixo técnico, foi conduzida uma revisão bibliográfica documental narrativa. A revisão bibliográfica, como a gente sabe, aquela revisão de livros, artigos, dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhos acadêmicos em geral, e a revisão documental, ela inclui, por exemplo, jornais, revistas, não revistas científicas, inclui revistas comuns, jornais televisivos impressos, dados que a gente vê na comunicação em massa, na mídia, em sites específicos, como sites governamentais, IBGE, Ministério da Saúde, cada um dos ministérios, Presidente da República, Planalto, o site planalto.gov, que a gente coleta a legislação, a Constituição Federal, etc. Então, assim, isso inclui a revisão documental. E narrativa, que é um tipo de revisão, um tipo mais básico de revisão, lembrando que os 4 tipos principais de revisão, temos a revisão narrativa, a revisão sistemática, a revisão integrativa e a revisão de escopo. Então, a revisão bibliográfica e documental narrativa é a mais básica, é a primeira das revisões que a gente aprende, quando a gente entra na primeira graduação, é a primeira que a gente aprende metodologia científica, ela tem como objetivo explorar narrativamente a bibliografia e documentos a elas vinculados. Então, assim, eu vou falar, como a gente já conhece bem como é que se faz revisões de literatura, eu vou apenas especificar alguns tópicos essenciais desse pilar. As bases utilizadas nessa pesquisa foram PubMed, PsicoInfo e Google Scholar, que é o Google acadêmico. Foram utilizados termos de busca relacionados à superdotação, espiritualidade e desenvolvimento humano. Esta busca foi guiada por critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos.
por exemplo, artigos publicados nos últimos anos, né, os mais recentes, né, e a gente selecionou dentre eles os mais relevantes. A amostra desses trabalhos, a amostra que foi utilizada para selecionar esses trabalhos foi a amostra por conveniência, não foi a amostra por probabilística, né, então, portanto, essa pesquisa é qualitativa, não é quantitativa, né. Enfim, né. Agora eu vou entrar aqui na questão dos resultados e conclusões, né. Quanto às experiências iniciais e influências familiares, né, elas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual. O apoio e a compreensão dos pais e da família podem fornecer uma base sólida para o florescimento destes talentos únicos, enquanto conflitos ou falta de apoio podem representar desafios significativos para o desenvolvimento saudável e positivo desses indivíduos excepcionais. Quanto à educação e desenvolvimento espiritual, né, a educação desempenha um papel crucial no desenvolvimento espiritual e metafísico dos indivíduos superdotados. Integrar conteúdos espirituais no currículo escolar pode oferecer oportunidades valiosas para o crescimento e a autorrealização destes alunos excepcionais, promovendo uma compreensão mais profunda e significativa do mundo e do eu, né? Quanto à identificação e apoio psicossocial, né, os desafios psicossociais enfrentados pelos superdotados metafísicos espirituais exigem uma abordagem multidisciplinar e sensível, que leve em consideração não apenas suas habilidades cognitivas, mas também suas necessidades emocionais, sociais e espirituais. Oferecer um ambiente de apoio e compreensão é essencial para promover o bem-estar e o desenvolvimento saudável desses indivíduos excepcionais. Quanto ao crescimento e à autorrealização, né, as trajetórias de crescimento e autorrealização dos superdotados metafísicos espirituais são complexas e variadas, refletindo a interação de fatores individuais, contextuais e sociais. Ao compreender essas trajetórias e os desafios que os superdotados metafísicos espirituais enfrentam ao longo de suas vidas, podemos fornecer um apoio mais eficaz e empático a esses indivíduos excepcionais. No que tange às contribuições para a sociedade, né, as contribuições, né, dos superdotados metafísicos espirituais para a sociedade são vastas e multifacetadas, abrangendo uma variedade de campos e disciplinas. Ao reconhecer e valorizar essas contribuições, podemos promover um maior entendimento e apreciação da diversidade humana e da riqueza da experiência espiritual. Bom, no meu caso, entra aqui também, né, a minha superdotação acadêmica, que foi identificada, né, o ano passado, né, por uma neuropsicóloga e uma doutora de educação pessoal aqui em São Carlos, né, ela se baseia principalmente na minha produtividade e participação científica ativa de elevada qualidade, né, que antes de eu concluir o mestrado eu já tenho uma produtividade e participação científica bem maior do que muitos mestres, muitos doutores, né? Existem até pós-doutores que não têm tudo isso. Existem pós-doutores que estão muito na frente. Existem pós-doutores que já publicaram aí. Eu conheço uma doutora, por exemplo, em psicologia da UFSCar, né? Que ela publicou mais de 700 artigos, né? Já participou de mais de 200 eventos científicos, né? Então, quer dizer, ela é top da top, né? Ela é um padrão adequado, né, para quem tem um título de pós-doc, né? Então, quer dizer, o ideal é que todos os pós-doc, pós-doutores e pós-doutoras do planeta Terra tivessem o currículo que ela tem, né? Mas o que se observa é que muitos doutores pós-docs não tem nem o que eu tenho de produção científica. Não trouxeram os avanços teóricos, empíricos e metodológicos, né, para a área de conhecimento, muito menos para outras áreas, né, como eu tenho trazido, né. E aqui no Brasil, então, é mais comum isso acontecer. No exterior já se vê isso também, né. Tem muitos, né, doutores, né, e pós-doutores que não têm uma participação e produtividade científica compatível com a titulação, né, com o nível de instrução, né. E aqui no Brasil é mais comum ainda, né. Conheço muitos doutores que nunca publicaram um artigo. Tudo bem, fizeram lá, né, dissertação de mestrado, foi aprovado, fizeram a tese doutoral, foi aprovado, mas nem os resultados da dissertação e da tese não publicaram. Eu fico perguntando, gente, para que o sujeito rala para produzir uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e ser aprovado para não publicar, gente? Qual a utilidade disso ficar engavetado na biblioteca da instituição? Ah, formei na Harvard University. Ah, legal, mas cadê a tese de doutorado? Está lá enfiada na biblioteca. Quem é que sabe que está lá?
Ninguém sabe, só quem acessa a biblioteca que sabe. Talvez haja pessoas que frequentam a biblioteca e nem sabem que aquela tese está. Então, o que adiantou o sujeito trazer uma descoberta se está lá engavetado na biblioteca? Não adianta. Tem que publicar, o planeta Terra tem que conhecer. E principalmente em meios de comunicação que sejam open access, que todo mundo acesse gratuitamente, né, para justamente ter o alcance mundial. E se puder publicar em vários idiomas, em diversos meios também, né, se publicou numa revista que permite republicação, no evento permite republicação, que republique, para que alcance o maior número de pessoas, né? E que sejam formados cursos, palestras, né, dinâmicas, projetos, né, cursos de extensão, enfim, atividade para a comunidade, para promover mesmo esses avanços. É essa a ideia dos avanços científicos. Porque que adianta ter um título de doutor, uma tese de doutorado que traga uma descoberta fenomenal e está lá engavetado lá na biblioteca universitária. Isso é inútil. Isso é inútil. Tá? Então a minha experimentação acadêmica foi identificada justamente por conta da minha trajetória acadêmica. A minha experimentação criativa e produtiva ainda não foi laudada, né, mas ela é claramente vista, né, nos meus trabalhos científicos, nos avanços que eu trago em variadas temáticas, não só na área de administração, ciência, contato, economia, que é o meu forte, mas em outras áreas, por exemplo, educação especial aqui. Ó, esses 5 artigos de experimentação, eu que não sou da área de educação especial, propus esses artigos trazendo avanços para a área, não só eu, ou com outros autores, coautores, né, que participaram trazendo suas contribuições, né? Mas eu estou falando de mim porque eu não pertenço à área de educação especial. Os demais pesquisadores que estão envolvidos, eles já são da área. Então, lógico que eles trazem contribuições relevantes. Né? Agora, eu que não sou da área, estou trazendo contribuições que muitos, né, que são da área não trazem. E não estou falando esses muitos, não são esses que estão na minha equipe. Esses que estão na minha equipe estão trazendo contribuições compatíveis com a sua titulação. Eles estão sendo cientistas de verdade. Né? Estou falando outros, né? Existem muitos outros, né, pesquisadores, até mesmo da área, né, de educação especial, sobre superdotação, que não trouxeram, não trazem contribuições como nós, né, quanto minha equipe e eu estamos trazendo, né. E eu estou falando de mim porque eu não sou da área de educação especial propriamente dita, né. Eu não sou formado, não tenho uma formação inicial, né, em pedagogia, licenciatura ainda, agora que eu estou fazendo uma formação pedagógica em matemática. Estou terminando uma pós em uso educacional da internet, né? Embora eu tenha feito componente curricular na área de educação, enfim, né? E pretendo lecionar também, tanto na educação básica como na educação tecnológica e profissional como na educação superior, né? Mas há muitas pessoas muito envolvidas na área de educação, talvez há décadas, né? Que não trouxeram avanços para a área. E eu fui perguntando, o que essas pessoas estão fazendo nessa área, né? Se não for para trazer avanços, é como uma pessoa ficar lá dentro de uma religião sentadinha lá quietinha sem fazer nada. Muda, calado, o que adianta? Né? A pessoa tem que interagir, agir, né? Usar todo o seu máximo, ser usada, né? Usar todo o seu potencial em prol das pessoas que estão à sua volta. Senão é inútil que a pessoa esteja num grupo social, numa empresa, numa família, numa religião, numa universidade, você ficar lá calada, muda, sem fazer nada. Não, tem que ser útil, né? Tem que ser útil, tem que ser usada e tem que ser usada plenamente. Senão é inútil que a pessoa esteja numa organização, né? E agora a minha superação metafísica espiritual é facilmente observada, por exemplo, pela minha teoria da predestinação. Eu sou autor de uma teoria da predestinação original, 100% original, que eu conduzo há 14 anos. Né? A segunda versão dela foi aprovada, apresentada ao vivo e publicada no evento científico internacional. Já estou elaborando a terceira versão para ser publicada numa revista de alto impacto, né? E muitas outras pesquisas serão realizadas, conduzidas até que essas teorias tenham o status máximo de cientificidade, né? Que é o objetivo, né? Para eu alcançar com ela. Né? Então, assim, a minha teoria da predestinação e a minha atuação, né, religiosa e espiritual, né, em prol das pessoas necessitadas, né, em ter intimidade com o divino, justo, santo, louvável, agradável, honesto, ético, deixam claro a minha experimentação metafísica espiritual. Né? Agora, quanto às metodologias e procedimentos técnicos para avaliação e diagnóstico deste tipo de superdotação, né? A avaliação e diagnóstico de superdotação metafísica e espiritual exige uma abordagem multidimensional e sensível que reconheça a complexidade e diversidade desta forma única de superdotação. Ao integrar métodos psicológicos, educacionais e alternativos, podemos obter uma compreensão mais abrangente das habilidades, necessidades e potenciais dos indivíduos superdotados metafísicos espirituais. Uma metodologia inovadora que tem sido explorada para diagnosticar e atender a superdotação metafísica espiritual é a abordagem integrativa, né, que combina técnicas tradicionais de avaliação psicológica e educacional com métodos alternativos e holísticos.
Por exemplo, a abordagem integral, proposta por Weber, 2000, enfatiza a importância de considerar múltiplas dimensões da experiência humana, incluindo cognitivo, emocional, social e espiritual. Integrar instrumentos de avaliação psicológica padrão com escalas de desenvolvimento espiritual e entrevistas abertas pode proporcionar uma compreensão mais abrangente da superdotação metafísico-espiritual. Né? Uma outra metodologia, né, é a abordagem centrada no cliente, né, que coloca o indivíduo superdotado no centro do processo de avaliação e intervenção. Autores como Roger, em 1951, defendem uma abordagem não diretiva e empática, né, que valoriza a autoexpressão e a autodeterminação do cliente. Adaptações dessa abordagem para atender as necessidades específicas dos superdotados metafísicos espirituais podem incluir técnicas de expressão criativa como arte, terapia e a escrita terapêutica, né, que permitem aos indivíduos explorar e comunicar suas experiências espirituais e metafísicas de forma única e pessoal. Né? Essas sugestões de pesquisa têm o potencial de avançar significativamente o campo da superdotação metafísica espiritual, fornecendo ferramentas e estratégias mais eficazes para diagnosticar, prognosticar e atender adequadamente a essa forma única de superdotação. Conclusões e considerações finais. Conclusões. Nessa pesquisa, as questões e problemas relacionados à superdotação metafísica espiritual foram abordadas de forma satisfatória, fornecendo insights significativos sobre o desenvolvimento, identificação e atendimento adequado a este grupo único de indivíduos. As hipóteses da pesquisa foram confirmadas à medida que os resultados evidenciaram a complexidade e diversidade das experiências espirituais e metafísicas dos superdotados. Os principais achados destacam a importância de uma abordagem holística e sensível que reconheça e valorize as dimensões espirituais e existenciais da superdotação. Além disso, foram identificadas lacunas da pesquisa, especialmente relacionadas à falta de instrumentos de avaliação específicos e à necessidade de mais estudos longitudinais sobre o desenvolvimento da superdotação metafísica espiritual ao longo do tempo. As contribuições teóricas dessa pesquisa incluem a integração de diferentes perspectivas e abordagens para entender a superdotação metafísica espiritual, como a abordagem integral de Wilber e a terapia centrada no cliente de Rogers. Do ponto de vista empírico, esta pesquisa fornece insights valiosos sobre as experiências e necessidades dos superdotados metafísicos espirituais, informando práticas de avaliação e intervenção mais sensíveis e eficazes. Metodologicamente, essa pesquisa destaca a importância de abordagens multidisciplinares e integrativas para investigar a superdotação metafísica espiritual, incluindo métodos qualitativos e quantitativos. Além disso, identifica a necessidade de desenvolver novos instrumentos de avaliação e estratégias de intervenção que considerem as características únicas deste grupo de indivíduos. Em suma, esta pesquisa contribui significativamente para o campo da superdotação, ao ampliar nosso entendimento sobre a superdotação metafísica espiritual e fornecer diretrizes práticas para a identificação e atendimento adequado a esses indivíduos excepcionais. No entanto, reconhece-se que há muito a ser explorado e refinado neste campo em constante evolução. Considerações finais. Nas considerações finais dessa pesquisa, é importante destacar alguns pontos fortes que contribuíram para o avanço do conhecimento sobre superdotação metafísica espiritual. O estudo adotou uma abordagem multidisciplinar, integrando perspectivas da psicologia, educação e espiritualidade para compreender a complexidade desta forma única de superdotação. Além disso, a pesquisa utilizou uma variedade de métodos de coleta de dados, incluindo revisão bibliográfica, análise qualitativa e quantitativa, proporcionando uma compreensão abrangente do fenômeno estudado. No entanto, é importante reconhecer algumas limitações teóricas, empíricas e metodológicas que podem influenciar a interpretação dos resultados. Uma limitação teórica é a falta de consenso sobre a definição e a conceituação da superdotação metafísica espiritual, o que pode afetar a generalização dos achados. Além disso, as amostras de estudo podem não ser representativas da diversidade de experiências espirituais e metafísicas dos superdotados, limitando a validade externa dos resultados. Do ponto de vista empírico, as limitações incluem a falta de instrumentos de avaliação específicos e validados para medir a superdotação metafísica espiritual, o que pode dificultar a comparação e replicação de estudos futuros. Além disso, muitos estudos se baseiam em amostras pequenas e homogêneas, o que pode limitar a generalização dos resultados para a população geral.
Metodologicamente, a pesquisa enfrentou desafios relacionados à complexidade e subjetividade do fenômeno estudado, incluindo a dificuldade de medir e quantificar experiências espirituais e metafísicas. Além disso, a falta de consenso sobre as melhores práticas de avaliação e de intervenção para superdotados metafísicos espirituais pode ter influenciado a eficácia das estratégias empregadas. Para pesquisas futuras, sugere-se explorar abordagens mais diversificadas e inclusivas para entender a superdotação metafísica espiritual, incluindo estudos longitudinais que acompanhem o desenvolvimento destes indivíduos ao longo do tempo. Além disso, é importante desenvolver e validar instrumentos de avaliação específicos para medir habilidades e sensibilidades espirituais e metafísicas. Por fim, estudos comparativos que investiguem a eficácia de diferentes abordagens de intervenção podem fornecer insights valiosos para informar práticas futuras de atendimento aos superdotados metafísicos espirituais. Então, esses foram os tópicos mais relevantes, essenciais, a nata, deste artigo de superdotação metafísica espiritual. O próximo artigo será o da superdotação sexual e o último da superdotação multifacetada, também chamada superdotação 5D.